esse louvor ele é realidade? Que é o que a gente louva, né? Agora que o Senhor está perto, tudo é diferente. Agora tudo é diferente. Eu já não sou mais a mesma pessoa, não faço mais as coisas que eu fazia. Tudo mudou. Agora a minha vida mudou. Era para ser assim. Mas será que é? Eu quero contar para vocês uma história. Só que essa história, se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender nada. Nada. Vocês precisam prestar atenção. É uma história bem curtinha. Mas é muito interessante isso daqui. Tinha um cavalo. E esse cavalo ele estava amarrado na cerca. Estava amarrado ali no local, né, onde ele fica guardado. Mas ele estava tentando se soltar. Ele estava querendo fugir o cavalo. Então o diabo foi lá. O diabo foi lá e soltou o cavalo. Soltou o cavalo. O cavalo, por sua vez, entrou nas terras de fazendeiros vizinhos e começou a comer toda a plantação. Dá trabalho ali para o fazendeiro vizinho. Então, o fazendeiro, dono daquela fazenda, pegou uma grande espingarda. Foi lá e fez o quê? Matou o cavalo. Então, o dono do cavalo, quando descobriu que o vizinho fez isso com o cavalo, pegou a sua espingarda e fez o quê? Matou o vizinho, o dono da fazenda. Então, a mulher do dono da fazenda, quando viu que aquele homem tinha matado o seu marido, a mulher foi lá e matou o dono do cavalo. Está conseguindo entender ou não? Está prestando atenção? Senão você não vai entender. Aí, o filho do dono do cavalo ficou revoltado, catou a espingarda e sabe o que ele fez? Matou a mulher. Os vizinhos entraram em cólera, um ódio por causa de tudo aquilo. Eles mataram o filho que fez isso com a mulher, queimaram a casa dele, queimaram toda a fazenda dele. Então, eles foram tirar satisfação do diabo. Eles foram perguntar para o diabo: por que você fez tudo isso? Por que você fez tudo isso? E o diabo respondeu assim: eu só soltei o cavalo, o resto foi vocês que fizeram. Por que eu estou contando essa história para você? O que isso significa? Você captou a mensagem? Quantas vezes nós culpamos o diabo, culpamos os outros, os demais, por coisas que nós mesmos fazemos. E por que eu estou falando isso para você? Porque isso é um erro gravíssimo que as pessoas fazem. Elas vivem à sombra do diabo que destruiu minha vida, o diabo que fez isso, o diabo que fez aquilo, o diabo que me fez separar, o diabo que destruiu meu relacionamento. É sempre assim, não é? O diabo destruiu meu ministério. Você culpa o diabo, principalmente, e culpa as outras pessoas. Mas foi porque o fulano
homem chamado Esaú. Quem lembra a história de Esaú? Lembra que tinha ali Isaac, né? Isaac era filho de Abraão. Lembra que Isaac foi oferecido no altar? Sim. Mas Deus salvou a vida dele e ele seguiu a vida dele de forma muito abençoada. E ele teve 2 filhos. Esses 2 filhos gêmeos eram quem? Esaú e Jacó. São os 2 filhos de Isaac. Eles eram gêmeos. E o que aconteceu? Naquela época existia uma coisa chamada bênção da primogenitura. Presta atenção, adolescentes, que a gente já falou, mas vocês estão pegando ainda. Bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? Era quando ali o pai, ele pegava o filho mais velho e ele dava ali para o filho bênçãos, né? Tanto bênçãos espirituais ali, quanto a maior parte da sua herança, porque esse filho mais velho, ele teria a função de cuidar dos demais. Então esse filho mais velho, ele era ali o próximo depois do pai, sabe? Ali o que dá continuidade depois do patriarca. E aí, essa bênção, ela era algo muito importante. Era muito mais do que uma herança, porque nós estamos falando de algo espiritual, algo muito forte ali, uma bênção mesmo. E aí, essa bênção, lembra que os 2 eles eram o quê? Gêmeos. Os 2 gêmeos, quem nasceu primeiro? Acabou tendo que ver quem nasceu na hora H ali, né? Porque não teve diferença de dias, foi diferença do quê? De minutos, de segundos, porque na verdade Jacó grudou ali, ó, na perna do irmão, falou: opa, você vai longe, irmão, tamo junto aqui, ó, bebezinho, nascemos junto aqui, ó, a bênção é nossa, hein, a bênção é nossa. Mas essa bênção, ela era dada ao filho mais velho, por lei, né? E era algo muito especial. Esses meninos cresceram, Jacó sabia do quanto era especial essa bênção. Mas Esaú, será que Esaú, que era o dono da bênção pela lei, pelos segundos de antecedência ali, será que ele sabia a importância daquela bênção? Poxa, era como se fosse o ministério dele. Mas olha o que aconteceu nesse dia aqui. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, rapidinho, Gênesis 25. E vai até o versículo 27. Gênesis capítulo 25, versículo 27. E diz assim, ó: cresceram os meninos. Esaú tornou-se um perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato, morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, que era mãe, né, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Um ensopado mais ou menos assim, ó. Cadê o meu ensopado? O pessoal providenciando um ensopado. Olha só, Jacó fez um ensopado. Olha o cheirinho, ó. Nossa, peraí, passa ali diante do cheiro. Efeitos especiais. Efeitos especiais. Cheirinho. Aqui no fundo. Aí tá forte o cheiro? Já tem mais negócio para direito. Olha só. Quem quer sopinha? Olha, todo mundo quer sopinha. Jacó então olhou para o irmão e falou: quem quer sopinha? Não, vem aqui para mim. Jacó, essa tá meio seca, né? Tá meio
quente. Essas ervilhas aqui. E aí, Jacó, ele fez um ensopado. Ensopado, entendeu? E aí, ele... Vamos lá no versículo 29. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú voltou exausto do campo. E ele disse: por favor, me deixe comer um pouco desta coisa vermelha, pois estou exausto. Por isso deram o nome de Edom, o lugar aonde aconteceu ali. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Olha a proposta que Jacó faz. Você quer? Eu dou. Mas me vende, não é me dá, não é me doa, é o quê? Me vende. Por quê? Eu vou te dar uma coisa e você vai me dar outra. Isso é o quê? Vender, essa troca, né? Vamos trocar. Você me vende a bênção do seu direito, né, de primogenitura. E no 32 ele respondeu: eu estou morrendo de fome. De que me vale a bênção da primogenitura? O que ele falou? Jacó, estou morrendo de fome. Se eu morrer de fome aqui, até porque lógico, ele ia morrer. Nossa, ele estribuchasse de fome. Igual quando você pensa, eu vou morrer. Se eu não ceder minha carne, você vai morrer, você vai estribuchar. Ele falou: vou morrer. Serve para nada a bênção da primogenitura. Então Jacó disse, ele falou: me dá aqui, isso daqui que o Jacó falou o quê? Primeiro jure, primeiro dê sua palavra, primeiro me venda. Vamos firmar o quê? Esse acordo, né? Vamos fazer esse acordo. E aí, Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Só que a palavra de Deus, ela vai falar agora assim, ó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. E foi assim que Esaú o quê? Desprezou. Desprezou o direito da primogenitura. Jacó, ele sabia o valor da bênção da primogenitura. Esaú, ele não conhecia o valor. Porque esse cheiro está gostoso, hein? Ó, o cheiro é bom. Às vezes o pecado tem um cheiro que pode parecer, é meio doce. Lembra de comer esse doce? Com mel? Às vezes pode parecer algo bom, mas para pensar. Esse contrato, essa negociação, tem lógica? Não. É a mesma coisa de eu chegar no meu irmão Carlinhos, o primogênito aqui da família. Ele cuida de todo mundo, viu, gente? Ele é o primogênito. E aí eu chego nele e falo: irmão, você quer? Eu quero. Você quer? Mas Estou morrendo de fome. Mas vamos fazer o seguinte: você está morrendo de fome? Estou muito de morrer. Tá bom de morrer. Ai, eu não sei. Cedo hoje. Me dá o seu carro e eu faço essa troca. Todo mundo é prova aqui. Tem gravação! Deus não me cobra! Vocês estão vendo? Tem gravação! Tem gravação ali. Eu peguei!
A gente é ridículo assim quando a gente quer pecar. A gente é ridículo desse jeito quando a gente... Ó, não sou. Vou te perdoar dessa vez, tá? Mas, gente, para pra pensar nisso, como isso é louco. Ele vendeu mesmo. Ele trocou mesmo. Aí eu te pergunto, foi o diabo? Não. Foi o diabo? Foi o diabo que falou assim, ó, vai lá, assina aqui o contrato. Assina aqui o contrato que você está me vendendo. O diabo fez isso? O diabo não fez nada, não empurrou ele e falou, você é obrigado a comer. Não. Ele quis comer. Ele comeu. Ele satisfez o que? A sua carne. Desprezou o que era bom de verdade, que era valioso de verdade. Foi uma negociação ridícula. Mas foi. Porque Jacó ainda falou assim, tem certeza? Me jura. Me dá sua palavra. E ele fala, eu quero, que adianta? Para que serve essa bênção? Quer dizer, a bênção não é nada perto de um prato de ervilha, de lentilha. A bênção não é nada perto disso. Gente, olha só como são as coisas. Como as pessoas são. Esaú, depois disso, será que ficou tudo bem? Sabe o que aconteceu com Esaú? No dia dele receber a bênção, quando ele não recebeu a bênção, ele cirou. Ele ficou com ódio, porque ele queria a bênção. Ele queria a bênção. Mas não tanto assim, né? Não mais do que um prato de lentilhas. Ele achava que ele podia ter um prato de lentilhas e a bênção de Deus e a bênção ao mesmo tempo. Na nossa vida também não é assim. A gente não consegue viver para o diabo e para Deus. Você não consegue ser do mundo e da fé. Se você é do mundo e da fé, sinto te informar, você é do mundo. Da fé você não é, você se engana. Porque ou você é uma coisa, ou você é outra. E o muro já é de quem? Já é do diabo. Tudo que me deixa ali, ó, no meio, é do diabo. Puxa vida, eu fiquei pensando, eu falei assim, ele ficou revoltado, queria matar o irmão. Onde já se viu? Não, eu quero a bênção. Ele se esqueceu que ele vendeu. Não, ele sabia. Mas será que ele culpou os outros por ele ter perdido aquela bênção? Sim. E eu fiquei pensando quantas vezes nós culpamos o diabo de algo que foi a nossa falta de paciência que causou. Uma vez eu vi uma mãe batendo um filho, até parecia algo diabólico. Mas é fácil culpar o diabo quando a pessoa ela não trabalha a paciência, quando ela não tenta respirar. É muito fácil. Problemas a gente tem o tempo inteiro, mas se você não trabalhar os seus sentimentos, vamos pensar lá na história do cavalo. O diabo soltou o cavalo. O resto foi as pessoas que colocaram a maldade delas para fora. O resto foi as pessoas ali que não tiveram empatia, que foram más. Aquelas pessoas ali erraram e causaram tudo aquilo para depois culpar. Por que você fez isso, diabo? Por que você destruiu todo aquilo do larejo? Quantas vezes você culpa o diabo pela consequência do pecado que você mesmo cometeu?
diabo que fez eu engravidar. Não foi. Não foi. O diabo pode ter colocado a tentação, ele pode ter soltado o cavalo para você. Ele soltou a tentação para você. Mas quem é que vai cair, quem é que vai fazer, quem é que vai quebrar a cara vai ser você. Se você cair nessa. A gente tem mania de culpar o diabo pelas consequências, né? Dos nossos erros. Ah, o diabo, eu bebi, matei não sei quem, o diabo fez isso. Não foi. Não foi o diabo. O diabo soltou o cavalo. Lançou a vontade de beber. Se o cara foi, decidiu ir lá, pegar, beber, entrar num carro, dirigir bêbado, é a decisão dele. A culpa é do diabo? Não. A gente precisa compreender isso. Quantas vezes você culpa o diabo por ter perdido o ministério que você mesmo vendeu por um prato de lentilhas? Ai, o diabo me derrubou. Ai, o diabo me tirou da fé. O diabo me arrancou de líder. Foi o diabo? O diabo soltou o cavalo para cima de você. Mas cabe a você ter sanidade, agir, saber resistir à tentação, saber ter calma no momento de desespero, saber dizer não ao pecado. Cabe a você se trabalhar a sua mente. É sobre isso, sabe? Quantas vezes, né, você culpa o diabo por problemas na sua família, problemas que você mesmo causou por não se dedicar para a sua família. Quantas vezes você culpa o diabo? Ah, o diabo está destruindo minha casa. A mesma casa que você não é sacerdote dela, o diabo está destruindo a mesma casa que você não se posiciona espiritualmente para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para ensinar seus filhos a priorizar a Deus. Essa mesma casa que você reclama que está destruída, aquela que você não se dedica da forma como Deus queria que você se dedicasse em cuidar, os mesmos filhos, aqueles filhos que você deveria ver como presentes, cuidar e amar, você nem dedica tempo para eles, esses filhos, essa casa. Poxa, para pensar. É o que as pessoas fazem, sabe? Elas culpam o diabo pelas dívidas que elas mesmas fazem. Sabe as dívidas que elas vão lá e elas fazem? Faz porque não sabe comer, porque não sabe se organizar. Aí você culpa o devorador. Deixa o devorador saber disso. Você está na competição do devorador. Tem gente que ganha. Você dá um dízimo, o devorador não pode entrar na sua vida. Então quem é um devorador? A resposta eu deixo para você. Quem é que é dizimista? Fiel. Então o devorador, Satanás, está repreendido da sua vida. Você é dizimista, você está na fé. E aí? Quem é o devorador então que está aí? É o cara que passa o cartão de crédito. É o devorador. É o cara que é inconsequente. Ah, o diabo me deixa na miséria. A culpa é do diabo? A culpa é do diabo? Se você não tem consciência, precisa começar a entender. Precisa começar a entender. Ah, a culpa é do diabo porque eu perdi o meu emprego. O mesmo emprego que você nunca se esforçou para crescer nele. Não só para manter, porque o trabalhador cristão, ele não deve se dedicar para manter o emprego. Jamais. Guarde uma coisa no seu coração. O trabalhador cristão, ele não pode trabalhar para manter o seu emprego. Se ele trabalha para manter o seu emprego, ele é um trabalhador o quê? Inútil.
Bíblia que diz isso no sermão. O trabalhador é aquele que vai crescer, vai fazer além do que lhe foi pedido, além do que pode fazer, se cresce. Mas aí você chora quando perde um emprego, o mesmo, que você não se dedicou quando você tinha. As pessoas são engraçadas. Elas choram por coisas que quando elas tinham, elas não valorizavam. Aí elas perdem, aí elas choram e elas falam o quê? Culpado. Quem é o culpado? Diabo. Não é ela que era uma péssima funcionária, não era ela que era um péssimo exemplo. Não. É o diabo. A ficha tem que começar a cair. Você culpa o diabo por ter estragado seus relacionamentos? Ah, o diabo entrou, destruiu essa amizade tão linda. Ah, meu relacionamento amoroso, o diabo quer destruir, o diabo. Você não é da fé? O diabo existe, ele quer destruir sim. Mas quando você ora, você está orando para as coisas darem certo. Quando não dão, a probabilidade do erro estar na nossa vida é grande. Poxa, a culpa é do diabo de eu ter perdido esse relacionamento. O mesmo relacionamento que você nunca valorizou quando você tinha. E eu não estou falando só do relacionamento amoroso. Estou falando de tudo. Parceria de vida. Parceria de vida. Porque quando você não sabe ser urgente, você perde parceiros na vida. Sabia disso? Quando você não se comporta como um cristão, você perde parceiros na vida. Pessoas que fariam, correriam do seu lado, você perde. Você perde. Pessoas que poderiam estar lá. A culpa é do diabo? Não, a culpa é de traição, é de ingratidão, é de falta de bom senso. Olha só. Falta de respeito, falta de parceria. Porque parceria toma lá da cá, não só de um lado só e não é parceria, né? Parceria é aqui, ó. Opa, parceiro, tamo o quê? Junto? E aí? Vamos culpar o diabo? Continua culpando o diabo pelas perdas da sua vida, para ver onde você vai chegar, porque isso é triste. Você culpa o diabo, viu, o adolescente? Será que você culpa o diabo por ter tirado uma nota ruim na prova da escola, que você nem se concentra? Na prova que você, na escola que você nem se concentra, nem presta atenção para aprender? Parece que é o diabo que faz a minha cabeça. Será? Será que você não pode estudar mais? E sim, você ora. Porque o diabo pode agir, mas tudo que ele pode fazer é soltar o cavalo para cima de você. Ele sempre tenta jogar algo para cima de você para ver se você cai. É isso que o diabo faz. Vou culpar o diabo pela minha falta de saúde? Não vou culpar o diabo pela minha falta de saúde. Não foi o diabo que comeu um monte de coisa errada, foi? Quem foi? Eu vou culpar o diabo porque, eu estou com gordura no fígado, o diabo colocou. Mentirosa. O diabo não colocou nada. Eu coloquei. Cala a boca. Quando eu tenho uma vida que eu ponho na minha boca, que eu não devo colocar, pelos hábitos que eu escolhi errado, coloco na minha vida, eu ponho na minha família doença. Olha só como isso é sério. Com as minhas escolhas, porque o diabo vai no mercado para você? O diabo vai dizer o que você come? O diabo vai dizer como que deve ser os seus hábitos? Não é o diabo, é você. Você estraga a sua saúde,
você estraga a saúde das pessoas da sua casa, você estraga a saúde dos seus filhos, você mata os seus filhos. É sério isso. É sério. É muito sério. E a gente precisa acordar. Ah, o diabo me esfriou. O diabo te esfriou? Por que você não lê a Bíblia? Ah, porque você está assistindo série. Foi o diabo que ligou a televisão para você? Por que você não tem tempo para orar? Ah, porque minha vida é muito corrida, não tenho tempo para nada. É o diabo que liga o seu celular lá e fala assim: toma, tá aqui na tua mãozinha. Não, é você que vai lá, o quê? Pega às vezes na hora errada, hora que era para você estar fazendo outras coisas, cuidando das outras coisas. Você vai lá e faz, e não é o diabo. O diabo solta o cavalo vem e a gente deixa a nossa carne se manifestar. Se você está fraco, o diabo tenta soltar cavalos de desânimo para cima de você, sim. Mas cabe a você falar: eu vou orar. Com desânimo ou sem desânimo, eu vou orar. Com vontade ou sem vontade, eu vou ler a Bíblia. Como cristão, tem que saber minhas obrigações. O pai, quem que é pai de família, mãe de família? Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, não tem que trabalhar? Por quê? Não é uma obrigação, você não tem que levar comida para tua casa, para os teus filhos? Chovendo ou com sol? No calor ou no frio? Eu sou obrigada a fazer o quê? Trabalhar. Ah, mas no frio eu não tenho nem vontade de levantar. Mas você não levanta? Sem vontade? Mas é engraçado que para orar, eu não oro porque eu estou sem vontade. Aí a culpa é do diabo que você está fraco, a culpa é do diabo que você cai em tentação. Não, a culpa é sua. São as suas decisões, as suas escolhas. Enfim, o culpado é você. E por que eu estou falando tanto sobre culpa hoje? Por causa disso aqui, ó. Eu estava refletindo e eu falei: puxa, isso é um problema. Você sabe que o homem, ele desenvolve esse problema. Às vezes eu vou repreender um funcionário, o funcionário se esquiva. Não, a culpa não é minha. Eu nem terminei de falar. Ele vai falar o quê? A culpa? Não, mas não é minha. Todo mundo quer o quê? É normal as pessoas querem se esquivar, né? Não, porque você diz: não, mas deixa eu explicar, não foi assim. A gente tem mania de se esquivar das culpas. Mas eu vou te falar uma coisa. Só quando você reconhece a culpa é que você pode ser curado. A solução para quem está vivendo no engano de culpar os outros, né? De culpar o diabo por sua destruição, pela sua vida amarrada. A solução para você que está com a vida amarrada, culpando o diabo, achando que é o diabo que te bota na miséria, o diabo que te desanima, é o diabo que atua na tua casa. A solução para você é uma só: reconheça a sua culpa. Porque quando você reconhece a sua culpa, você tem solução. Qual é a solução para as nossas culpas? O arrependimento. Quando você reconhece a sua culpa, você tem solução. O arrependimento é o que vai solucionar. Reconhecer a culpa, né? Porque somente o culpado pode se arrepender de verdade.
Se minha filha fizer algo, se ela fizer algo, se ela for lá, ela vai lá e bate nela. Se ela vai lá e bate nela, a culpa é minha? A culpa é de quem? A culpa é dela. A culpa é minha. O que é justo aqui? Ela pedir desculpa. Mas se ela fala, não, a culpa não é minha. Não. Quem bateu nela foi a Ana. A Ana que bateu. Vocês não viram, mas foi a Ana que bateu. E ela jogar a culpa pra mim? Vai adiantar eu pedir desculpa pra ela? Não. Se eu falar, tá, desculpa por ter te batido, ela sabe que o quê? Eu não bati. Quem é que pode se arrepender aqui? O culpado. Ela precisa identificar, opa, quem errou fui eu. Eu preciso me arrepender. Agora, se ela ficar apontando a mão e falando, não, tia, foi aquela ali, foi aquela lá que bateu, foi aquele outro que bateu. Ela vai se arrepender? Não, ela está encontrando o quê? Culpados no lugar dela. Ela está indo atrás ali de culpados. Você não se arrepende de algo que você não acha que você fez. Você não se arrepende de um erro que você não acha que você o quê? Cometeu. Mas quando você assume a culpa dos seus erros, o seu ego é quebrado assim, ó, trincado. E aí sai do lado de dentro, assim, ó, de você, renasce. A pessoa que tem que renascer. Deus, me perdoa, me muda. Isso aconteceu com Davi. Você lembra que Davi ele entrou numa onda ali de virar pedra, né? Lembra quando ele errou? Que ele até assassino se tornou? Enquanto ele seguia a vida dele lá, como se nada tivesse acontecido, eu não matei ninguém, nada aconteceu, vai ficar tudo bem aqui com meu filhinho, vida que segue linda. Enquanto ele achou que estava desse jeito as coisas, ele estava vivendo o engano. Uma hora a ficha precisou cair. No Salmo 51, essa parte é quando o profeta Natan, né, vai até ele e repreende ele, né, por ter se achegado ali a Betseba, e ele fala isso daqui, ó. É bem grande, então eu só vou ler alguns trechos que eu achei interessante. Ele fala assim, ó, a oração de Davi, quando a ficha cai, o culpado sou eu. Que ele estava assim, ó. Natan teve até receio de como que eu vou falar com o rei. Eles vão na crônica para falar com o rei, de tão na defensiva ali que o rei estava, se sentindo que tá tudo certo, tá tudo certo. Ele não era culpado de nada. Quando a ficha cai, ele ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga minhas transgressões. Ele começa a pedir para Deus, Deus, tem misericórdia, pela tua compaixão, o Senhor é bom, eu sou ruim, o Senhor é bom, salva esse cara aqui. Ele começa a orar, ele fala: lava-me de toda a culpa, me lava da culpa, me purifica do pecado. E por que ele fala isso? Porque no fundo, meu amado, você sabe quem é o culpado. E no fundo ele sempre soube, carregou a culpa. Mas as pessoas fingem que está tudo bem. Por causa do ego. Assumir dói. Então elas fingem que está tudo bem, que elas estão agindo certo. Que ó, tudo certo do jeito como elas estão. É o ego fez isso. O ego de Davi estava duro até esse momento. Aqui ele fala: Senhor, eu sou o culpado, me cura disso, me lava dessa culpa. Eu sou o culpado, por favor, me lava dessa culpa.
quando ele assume a culpa, ele começa a ter chance de salvação. No 3 ele fala, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Quando ele diz, eu reconheço as minhas transgressões, isso é um peso. Porque você tem que reconhecer. Se você não reconhece que você é o culpado das malignidades que acontecem na sua vida, você não muda. Você continua se escondendo atrás do diabo. Ah, o diabo que colocou esse cigarro na minha boca. Não foi. Não foi o diabo, foi você. Dói ouvir. Dói. Porque como eu falei, mexe no nosso ego. Mas tem que quebrar essa pedra aí, que é a nossa vida, para dentro da gente a gente poder ser a pessoa que Deus espera que a gente seja. Ele continua falando muitas coisas, mas aí no 10, ele fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Um espírito estável. Olha o que ele fala, porque ele entrou, Davi ele é estável. Mas quando ele entrou no pecado, ele desestabilizou completamente. O homem de fé que rasgava leão, que derrubava gigante, esse homem não existe mais. A fé dele foi totalmente desestabilizada ali. Ele desestabilizou. Mas aí ele fala, né? Ele reconhece, ele fala, cria dentro de mim um espírito estável. Eu não quero ter uma fé assim, ó. Tá bem quando tudo tá bem, quando tudo não tá bem, eu tô desanimado. Não é isso, é sobre ter uma vida estável. E ele não tinha mais. O que ele fazia que ele não tinha? Desistir? Ele foi orar e pedir para Deus, Deus, eu quero ter. Deus, eu quero ter. Faz isso em mim. Cria um coração puro. O coração dele já não era mais o quê? Puro. Pô, o cara que andava segundo o coração de Deus. Ele andava da forma como agradava a Deus completamente. De repente ele começa a andar da forma como agrada o diabo. Por decisão dele. O diabo soltou o cavalo, a tentação. Mas não colocou na cama dele e falou, ó, tá aqui. Não. Ele que convidou para a cama dele. Você está conseguindo entender? Ele tem que reconhecer que ele errou. Senão nada vai acontecer. Ele fala assim, ó. E quando ele fala isso, tem lógica. Ele fala, não me expulses da tua presença, nem se aparte de mim o teu Santo Espírito. Você imagina que quando ele errou, ele não sentia mais a presença de Deus, o Espírito Santo com ele? O cara que tinha a unção, perde a unção. Como ele ficou apagado? Mas eu tenho que reconhecer, Senhor, por favor. Senhor, por favor, não se afasta de mim. Por favor, Senhor, não se afasta. Não se afasta de mim. Não me deixa sem o teu Espírito. Eu tenho que reconhecer, eu preciso do teu Espírito. Eu preciso do teu cuidado. Eu preciso da tua presença. Por favor, não tira de mim o teu Espírito, Senhor. O Espírito do Senhor já tinha saído dele. Mas aquela é a forma dele falar para Deus ali, né? Tipo, Deus, eu quero teu Espírito aqui. Perdoa. E aí ele continua lá no 12, ele fala assim, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque ele sabe que ele perdeu a salvação. Quando ele errou, ele perdeu a salvação. Então ele fala, devolve a alegria da sua salvação. Pensa que Davi estava triste. Davi agora estava vivendo no pecado até então, poderia fazer o que ele quisesse, ele decidiu viver no pecado. Mas o coração dele era feliz? Triste. Ele fala, Senhor, devolve a alegria para mim. Porque eu sou triste. Me devolve a alegria de ser salvo. Porque nem a salvação não tem mais. Ele continua aqui falando, sustenta-me com o
espírito pronto a obedecer. E é importante ele orar isso. Porque não adiantava ele pedir perdão das coisas passadas se ele não estivesse disposto a obedecer no futuro. Consegue entender isso? É importante que quando você, nós vamos orar daqui a pouco para isso, quando você orar para se arrepender dos seus pecados, é importante você entender isso. Deus, me perdoa o que eu fiz daqui para trás, mas me dá um espírito obediente para não errar de novo daqui para frente. Porque não é porque Deus é maravilhoso e misericordioso e vai te perdoar que você deve viver pecando todos os dias, porque é nessa hora que o diabo vai soltar o cavalo para te matar e você vai para o inferno. Você vai piscar e vai estar no inferno, sendo que você estava dentro da igreja. Olha o desespero. Não, você tem que decidir. E aí, é muito interessante porque ele finaliza assim, ó. Eu quero ler o 13 aqui, que é bem grande, né, esse salmo, mas eu vou ler o 13 aqui, que fala assim: então, quando ele fala, né, depois que ele falou que me sustenta com um espírito pronto a obedecer, ele fala assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Eu vou ser exemplo. O meu exemplo vai salvar. Eu assumo meu erro para eu ter o perdão, para eu voltar a ter uma vida contigo. E as pessoas que imaginam que isso não é possível, vão ver através da vida dele que é possível. Será que você pode fazer da maldição uma bênção? Porque o erro não é bênção, o erro é maldição. O que Davi viveu foi maldição. Mas será que você consegue se arrepender dos seus erros, das suas escolhas ruins, das suas decisões erradas, dos pecados, da sua falta, né? Da sua omissão? Será que você pode se arrepender disso daí, para Deus transformar a sua vida? E as pessoas estão lá no mundo olhar e falar assim: pô, aquela pessoa ali, ó, conseguiu, eu vou conseguir também. Você consegue ser um exemplo? Davi falou: eu vou ser. Eu vou ser. Davi não falou assim: ah, Senhor, para mim não dá, porque eu cheguei num ponto de destruição que eu nunca mais vou ser exemplo. Talvez a alma dele falava isso para ele, mas a boca dele soltou: Deus, não vou me levantar. O coração dele desejou isso. Deus, eu vou ser exemplo. Tudo isso aconteceu por causa do reconhecimento da culpa. Eu quero convidar a igreja a se levantar, pensar nos seus atos e pensar se existe algo que você precisa se arrepender na sua vida, para que a sua vida volte a, né, estar de forma correta, ou se nunca esteve, passe a estar do jeito como Deus quer que esteja. Você tem que olhar, fazer uma análise da sua vida. E eu te convido a não se colocar assim, não, como o rei Davi, que era mais ele. Eu te convido a se colocar como o rei Davi, que era mais da fé, que era mais da vontade de Deus, que não precisava bater no peito, dizer que ele era o rei, porque até aquilo ele só era porque Deus transformou, fez ele ser o rei. Deus colocou ele naquele trono, senão ele não ia estar em trono nenhum. Reconheça que tudo na sua vida, tudo de bom, acontece porque Deus é bom. Reconheça, seja grato. E o que é ruim, acontece porque você é ruim. Porque as suas atitudes talvez sejam ruins, porque as suas escolhas estão sendo ruins, porque as suas decisões estão sendo ruins, seus pensamentos estão sendo ruins, seus sentimentos estão sendo ruins. Então comece a pensar: o que acontece de bom na minha vida é porque Deus é bom, o que acontece de ruim na minha vida é porque eu sou ruim. Eu quero mudar hoje. Quer mudar? Fica de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Talvez, ó, esse pratinho aqui, ó, você já comeu muito. Talvez disso você já comeu muito.
Amém, pessoal? Decida se entregar ao Senhor. Se arrependa. Primeiro passo, reconhecimento da culpa. Segundo passo, arrependimento. Amém?